E hoje eu trago aqui mais um episódio, né? O quinto episódio da minissérie Mulheres que Realizam. Eu vou conversar com a Endiara Oliveira. E a Endiara, pessoal, ela é maranhense e reside em Portugal desde 2011. Ela é escritora, comunicadora, diretora do Clube AME da Europa. Ela trabalha como mentora e coach de carreiras femininas, impulsionando a vida de diversas mulheres ao redor do mundo, e presta também consultoria para empresas de liderança feminina, enfim. E ela é coautora comigo, ó, nesse livro aqui, ó, Mulheres que Transformam Mulheres, que virou best-seller, viu, recentemente. Então vou convidar a Endiara, que já tá aqui comigo. Indy, vou te aceitar aqui. Ai, agora! Oi! Tudo! Deu certo! Que bom, querida, que bom que você pode estar aqui com a gente. Que horas são por aí em Portugal? Aqui são 11h05. Olha, 4 horas a mais, né? 4 horas a mais, é verdade. Mas nada como a internet para nos unir, não é? E aí, através do oceano aí, nos unir nesse propósito de hoje. Que bom. Fiquei tão feliz por você ter aceitado. E deixa eu falar uma coisa rapidinho para as meninas. É interessante que quando eu convidei a Endiara, pessoal, eu não sabia que ela não tinha 40 anos ainda. Ela tem 38, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu falei, ai meu Deus, mas eu estou conversando com mulheres 40 a mais. Eu falei, não, tá ótimo, porque a gente vai ter uma visão de uma mulher que está prestes a entrar à meia-idade, né? E toda essa expectativa que ela tem. Então vai ser ótimo, porque muitas seguidoras minhas têm também menos de 40, estão prestes a entrar à maturidade. Muito obrigada por você estar aqui conosco nessa noite, no Mulheres que Realizam. Indy, muito obrigada mesmo. Obrigada eu pelo esse convite, né? Sem dúvida alguma, qualquer lugar, né, que faça ecoar aí a voz feminina, eu estou. Porque eu acredito muito nesse lugar, sabe, Gabi? De soma, de força, de união. E o quanto que essa força, né, do coletivo feminino, ela transborda. E ela vai chegar a lugares que talvez uma ou duas não chegariam. Então, parabéns por essa minissérie do Mulheres que Realizam, que vem, né, para somar, que vem para inspirar, que vem, então, para transbordar na vida de outras mulheres. E, com certeza, com todo gosto, estou aqui hoje. Então, para esse bate-papo descontraído, honesto, sincero, e que a gente possa hoje continuar, né, a inspirar aí outras mulheres. Ai, que bom. Fiquei tão feliz quando você aceitou. Indy, querida, eu queria que você se apresentasse para a minha audiência, né? Contasse um pouquinho sobre quem é a Endiara Oliveira. Olha, a Endiara Oliveira é uma pessoa apaixonada por pessoas, né? Amo pessoas, amo comportamento humano. Desde muito cedo eu comecei a estudar sobre comportamento humano. Sou nordestina, de São Luís do Maranhão. Tenho aqui uma raiz portuguesa através da minha mãe, que é portuguesa, e meu pai é brasileiro. Então eles se conheceram aí em São Luís. E eu nasci em São Luís do Maranhão. E em 2011 veio aqui para mim um grande marco na minha vida, que foi quando eu decidi fazer um mestrado em terapia ocupacional, que é a minha profissão base, aqui em Portugal. Então, em 2011 foi assim um grande passo de coragem. A minha irmã já vivia aqui há mais de 10 anos na altura. Então, eu dei esse passo de coragem para vir para cá. E aí, muita coisa aconteceu, né? Nesse movimento aqui. E que a gente pode depois aqui aprofundar mais um pouco. Mas de uma maneira bem assim, mais global. Ali em 2017, durante um voluntariado que eu fiz em Cabo Verde. Eu também sempre tive esse sonho de fazer um voluntariado internacional. E aí fiz através da associação Ser Mais, Dar Mais, Terapeutas Sem Fronteiras. E lá, sabe, Gabi, em 2017, eu me questionei uma pergunta que eu não soube responder. Peraí, mas você não vai responder essa pergunta agora, não. Calma. Tem muita coisa pra gente antes de chegar nessa sua mini crise existencial. Vamos lá. Deixa eu te perguntar aqui, Indy.
Por que que você decidiu ir para Portugal? Assim, conta um pouquinho da sua história. Como é que estava esse momento de vida aqui no Brasil, né? O que que você estava fazendo, trabalhando, né, com a terapia ocupacional, aonde? Como é que foi esse pensamento? Ah, vou para Portugal. Tudo bem, sua mãe já é portuguesa e tal, mas como é que estava essa estrutura familiar, sua vida? Conta um pouquinho dessa decisão. Uhum. Assim, eu já tinha me formado, né, em terapia ocupacional em 2009. Então, eu já trabalhava por conta própria em domicílios, né, de pacientes que eu tinha na altura e conciliava um trabalho como gerente de uma loja que eu sempre trabalhei e estudei. Então, eu estava naquela fase ali de transição, já trabalhando por conta própria, mas continuando ali gerenciando uma loja. E aí, em 2011, né, surgiu, na verdade, bem antes. Eu sempre tive vontade de estudar fora, mas aquele medo, aquele receio e o investimento financeiro para estudar fora, e será como é que vai ser a língua, e será que eu vou conseguir? Então, em 2011, eu fiquei, tipo, foi aquele passo de coragem que veio assim, vibrou, é esse o ano. E aí eu tive dúvida se seria Estados Unidos, mas eu não sabia falar inglês, né? E é uma vulnerabilidade minha até hoje. Mas eu falei, olha, talvez é a oportunidade que eu tenho para ir lá falar. Tinha um programa de babysitter, inclusive, para você trabalhar na casa de famílias. E aí eu cheguei a avaliar tudo, mas depois cheguei à conclusão, como eu tinha meus avós aqui, que são vivos até hoje aqui em Portugal, a minha irmã mais velha já estava aqui. Falei, eu vou me inscrever no mestrado de terapia ocupacional e vou jogar para o universo. Seja o que for o melhor que aconteça. Então, eu fiz todo o processo seletivo ainda aí em São Luís, né? Na minha cidade aí no Brasil. E passei, quando eu recebo um e-mail, você foi aprovado. Eu, meu Deus do céu, eu não estava assim, por um lado, preparada, com vontade, mas por outro lado, a pensar tudo o que que mudaria. Bom, e aí foi esse primeiro passo, né? Quando eu cheguei aqui, comecei, e aí aquela primeira fase de adaptação, apesar de já, né, ter costumes da minha mãe, né, no famoso bacalhau, como todo mundo sabe aqui, que, né, de Portugal, aqui é muito conhecido o bacalhau, e aí alguns costumes, mas é sempre um novo, porque eu não deixava de ser uma imigrante, não é, em um outro país. Então, você chegar, o sentir aquele pertencimento, sentir os teus ciclos de amigos, né? Aí no Brasil eu era uma profissional de referência no sentido de indicações, das pessoas me indicarem. Eu ia para todos os congressos que tinha de terapia ocupacional. Eu cheguei em Recife a dar inclusive uma palestra mesmo que eu passei ali, né, em todas as etapas e dei uma palestra na área das demências na altura. Em São Paulo, no congresso, apresentei um pôster na área da terapia ocupacional e aí estava tudo fluindo. E chegar num lugar onde você não, né, tem essas raízes, assim, né, no sentido de uma família muito grande, amigos, foi um grande desafio nos 2 primeiros anos. Foi corajoso mesmo, né? Bem Sim. bacana. Você estava com qual idade na época? Na época, eu acredito que era por volta de 26 anos. Eu tô aqui há 12 anos. Eu vim em Entendi. 2011, acho que foi mais ou menos isso. 25, acho que foi 25, 26, foi isso. E como é que foi você chegar aí em outra cultura, em outro país, por mais que a língua seja a mesma, né? Como é que foi essa recepção, assim? Como é que você sentiu, assim, profissionalmente, né? O que que você, assim, atravessou nesse sentido? Uhum. Eu me senti bem, porque eu estava realizando um sonho, né, de estudar fora. Então, eu sempre acreditei que essa questão de você investir no valor teórico, né, isso te leva para outros patamares. Então, eu sempre fui uma pessoa que pensava além, que queria fazer o que ninguém estava fazendo, que queria conhecer novas formas de fazer a mesma coisa. Então, sempre estudando ali a neurociência, o comportamento humano, né? E todas as bases que vêm daí, eu pensei, uma nova forma de entender aqui um novo formato de pensar. E aí, naquela altura, esse ponto eu acho que foi super bom. Agora, há uma
vantagem o fato da minha irmã já estar aqui há mais de 10 anos, porque ela já tinha um ciclo de amigos. Então, eu fui recebida e muito bem recebida por eles, né? Então, acabou que já tive um pouco daquele acolhimento, né? Um pouco daquele sentimento de pertencimento. Mas, em contrapartida, esse meu lado mais extrovertido, mais comunicativo, ele ficou mais reservado. Por quê? Porque na Europa como um todo, e Portugal, ele tem mais esse formato de ser mais reservado, mais formal, né? Ouve mais do que fala. Então, às vezes, eu me sentia um pouco diferente de todo mundo. Em Então, Portugal não tem esse calor brasileiro, não é? a Espanha tem mais do que Portugal. Hoje, o que que eu vejo, assim, no decorrer dos anos, e pensando nesses 12 anos que eu estou aqui em Portugal? Eu acho que está melhor. Agora, algo que sempre ligou Portugal com o Brasil é as novelas. Então, sempre que alguém me olhava, falava assim, ah, novela Tieta! Ai, não sei o quê. Então, tinha sempre essa vibe da novela e tudo, do café da manhã, né? Aquele café da manhã bem brasileiro. E era sempre engraçado essa parte, né? Porque era sempre uma ligação bem forte da novela com as gírias, com o sotaque, com a forma como a gente falava. E isso era um ponto de conexão, né, do Brasil com Portugal. Agora, por um outro lado, eu fiquei nesse lugar de observar muito, né, e acabei adaptando ao extremo, sabe? Porque aquele sentimento de sentir aceite, sentir pertencente, e aí eu acabei ouvindo muito mais do que falava. Entendi. Teve um momento até do seu capítulo do livro, né, pessoal, que ela escreveu, ó, capítulo 14, tá vendo? Como despertar o seu talento. Que você falou exatamente uma frase, eu até anotei aqui, que você diz o seguinte, que teve um momento na sua vida, que chegando em Portugal, que você se desconectou da sua identidade, né, para se sentir aceita, amada, respeitada. Então é bem isso que você está comentando, né? Outra cultura, um povo mais frio, né? Eu acredito que depende muito desse grau de intimidade que você vai tendo, porque o português, no geral, eu não acho que seja frio, mas você tem que ter essas etapas, sabe? De você conquistar, de você chegar a esse lugar de respeito, de confiança. E aí é um português que recebe na sua casa, que marca momentos com você, que sorri, que é mais descontraído. Mas no primeiro momento tem essa forma de ser mais reservado, então é mais formal, digamos assim. Eu diria que era mais formal do que frio. Entendi. Tem uma formalidade que o brasileiro já pula essa etapa, né? O brasileiro. Muito Então, aí interessante. todo o movimento, né? E é interessante tudo isso, porque a minha transição de carreira, que vamos falar daqui a pouco, né, para mentora de mulheres, coaching de carreira e várias coisas que depois foram somando a tudo isso, ela vem muito desse ponto de partida, que é esse lugar onde eu me desconecto com quem eu sou, preciso olhar para dentro e, a partir daí, trazer essa potencialidade de quem eu era. Entendi. E, Jara, me diz uma coisa, você faz 39 anos esse ano? Em janeiro. Em janeiro, né? E me diga uma coisa, assim, como é que é o seu relacionamento com o envelhecer? É claro que você ainda está praticamente no meio mesmo da vida, prestes a entrar na meia-idade, né? Que pelo dicionário vai dos 40 aos 60, aos 65 anos. Uhum. Mas como é que você tem esse relacionamento hoje com o seu espelho mesmo, em questão de envelhecimento, da aparência física, das rugas que estão começando a querer aparecer? Como é que é isso para você? Olha, eu acho que hoje está melhor do que nunca, sabe? Porque todo esse processo do autoconhecimento, ele me fez eu me amar do jeito que eu sou. E aceitar, né? Tanto as qualidades, reconhecer elas, né? Validar elas, eu por mim. Assim como o outro lado, que é as fragilidades, o que eu não gostaria. Então, hoje eu dou mais holofote àquilo que eu gosto de fato, né? Então, isso para mim hoje é bem leve. Esse lugar de chegar nos 40, sabe? Essa maturidade, eu entender quem eu sou. Eu acredito que com os anos, e foi uma das coisas que eu aprendi, mas também que vem do autoconhecimento, é aprender a dizer não.
né? Então, esse não, tipo, bem bancado, bem firme, bem tranquilo, porque chega uma idade que você pensa assim, chega, né? Chega de diminuir para caber, chega de agradar, chega de colocar o outro em primeiro lugar, chega, sabe? Não tenho que nada. Então, eu acho que hoje esse lugar é bem tranquilo. Ah, que bom. Que bom. Isso é maturidade, né? Às vezes nem importa se você tem mais 40, 50, enfim, é uma maturidade que com o passar dos anos a gente vai ganhando de fato. E você vai experimentar isso cada vez mais, hein? Daqui a pouco é uma libertação, tá por aqui. E me diga uma coisa assim, aí em Portugal, em relação ao Brasil, existe essa cultura que tem aqui no nosso país da ditadura da beleza, magreza, juventude. Aí tem isso, ou aí não é dessa forma, não existe essa cobrança aí como tem aqui pra gente. Entendi. Eu só queria aproveitar para dar boas-vindas, que tem aqui algumas mentoradas minhas que estão a entrar. Sejam bem-vindas, Eliane, a Ju, sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Bom, eu acho que é um pouco menos do que o Brasil, né? Eu acho que essa beleza, toda a indústria mesmo da beleza, né, da cosmética, tá muito à frente a nível mesmo de tratamentos, de, sabe, evolução, de forma de fazer. Agora, para esse lugar, eu tô falando mais da estética no geral, tá? E agora o lugar, tipo, Aí tá mais à frente, né? A técnica. aí no Brasil, Brasil. E Aí no Brasil tá muito, muito mais à frente. As coisas vêm daí muitas vezes para cá. E é claro que tem muitas boas escolas e tudo, mas a inovação, geralmente, pelo menos do conhecimento que eu tenho, tá? Que também não é muito, mas do que eu conheço, geralmente vem de lá para cá. As tendências, produtos mesmos, sabe, brasileiros, o que o brasileiro tá usando muito e tá funcionando e vai aquele boom, né? Então, olha, o Brasil tá usando é porque é bom. Então, essa área, tanto da beleza quanto a dentária do dentista, sabe? É uma área que é muito requisitado brasileiro. Então, geralmente, tu vai num espaço e pergunta, olha, quem é a pessoa? É uma brasileira? A cabeleireira é uma brasileira? A manicure, sabe? Não sei se quem tá aqui na live concorda ou não, já pode até deixar aqui a tua mensagem. Perguntam sempre, sabe? É brasileira? Não. Então, isso influencia. E o atendimento ao público no geral também é um ponto super forte, que geralmente eles perguntam se é brasileiro ou não. Sabe? Vestir. Eu acho que a mulher, no geral, ela tá cada vez mais a se cuidar mais, sabe? A se amar mais, a se olhar no espelho, a investir nela. Então, eu acredito que isso poderia dizer que é mais geral, mas a cobrança dessa beleza, sabe? Aquela cobrança que não pode ter cabelo molhado, que não pode estar arrumada, que não pode estar desarrumada. Eu acho que o Brasil é bem mais do que aqui. Eu acho que ainda é mais tranquilo, entende? Há um respeito, tipo, para essa individualidade, a forma de se vestir, a forma de se expressar. Acho que tem mais liberdade do que aí nesse sentido do padrão formatado de beleza. Aqui no Brasil as mulheres ainda seguem um pouco aprisionadas, mas quando a gente entra no Zenta, a gente arrebenta essa prisão e liga o botão foda-se para tudo, porque, nossa, é muito cruel, muito cruel. Não dá para envelhecer sendo completamente jovem, sem rugas, linda a vida inteira. Acho que a beleza vem aqui de dentro, como a gente já vai falar daqui a pouco, sobre autoconhecimento, sobre propósito, sobre várias outras coisas. É isso que torna a gente cada vez mais, né, potente, poderosa, bonita, jovem, enfim. Então, quer dizer, Indiara, que você tá super de boa com o seu envelhecer? Tem alguma neura aí de aparência física? Não? Tá bem resolvida? Não, sinceramente não. Hoje não, já tive bastante, tá?
mas é o autoconhecimento, ele vem para esse lugar de fortalecimento, né? De olhar para dentro. E é isso, é de dentro para fora. O ano passado, eu tive uma mentorada minha que iniciou o processo dela de coaching de carreira. E ela dizia para mim, Diara, eu tô cansada de trabalhar de fora para dentro, sabe? Eu faço um procedimento no rosto, eu vou lá e compro uma roupa nova, eu pinto meu cabelo, mas já não tá dando, sabe? Chegou a hora de eu realmente ter coragem e olhar para dentro, porque agora é de fora para dentro. E foi tão bonito esse despertar dela que, de fato, né, ela encontrou esse lugar dela, né, de autoestima fortalecida, de olhar para dentro, de trabalhar a criança dela, de fortalecer esse rumo de carreira que ela já tinha. E essa liberdade, né, de ser quem ela é nessa real identidade, quando esse ponto de partida é quem eu sou, né, a tua energia, a tua disposição, a tua conexão, o teu amor, tudo isso acaba florescendo, né, de dentro para fora. Que bacana. A Leia, não sei se é sua mentorada, ela aí de Portugal tá confirmando o que você falou, que as mulheres aí de Portugal são mais de boa com essa questão de aparência, né, de maquiagem, cabelo, enfim, de se vestir. Ai, que bom. Acho isso ótimo, meninas, porque E Gabi, até a parte estética mesmo, sabe, de investimento, seja de harmonização facial, parte cirúrgica, vamos dizer assim, o procedimento de botox, entre outras coisas, no geral, a portuguesa, o português no geral, né, também, é mais precavido, tem mais essa coisa mais de natural, mais na essência, meio receio de procedimentos, então é mais precavido e é mais receioso, digamos assim, sabe? entendi, entendi. E o que que você faz, além de toda essa busca de autoconhecimento, que você teve um mergulho profundo aí, o que que você faz assim para manter essa saúde física, saúde mental? Quais são os rituais aí de autocuidado que você implementa na sua vida? Uhum. Olha, o primeiro deles é a Sexta do Merecimento. Então, quem tá aqui no meu Instagram, que já me segue, já sabe. A sexta-feira é sempre o dia que eu dedico para fazer algo para mim, né? Seja uma massagem, seja ir no salão, seja fazer uma caminhada, o que para mim naquele dia significar nutrir esse autocuidado, né? Porque toda vez que a gente está nutrindo esse autocuidado, a gente está elevando o nosso alto valor. Né? Eu sou importante para essa pausa, eu sou importante para investir financeiramente em mim, eu sou importante para chegar, né, no final de um dia de trabalho, fazer uma máscara em casa, porque aquele dia não deu para fazer uma outra coisa, mas eu não deixo de fazer. Então, eu incentivo sempre esse lugar de autocuidado, entendendo o quanto que ele potencializa, né, tantas áreas da minha vida. E teve uma vez que eu até falei assim, olha, você sabia o quanto o autocuidado tem a ver com quanto você paga por hora? E a pessoa olhou e falou assim, nossa, não estou entendendo qual é essa ligação, né? Não. E eu falei, por quê? O sentimento de alto valor, se eu sinto que tem alto valor, eu vou bancar. Eu vou bancar as minhas opiniões, eu vou bancar a minha hora de trabalho, eu vou ter firmeza naquilo que eu falo, né? E aí, quando eu tenho esse lugar de um alto amor, se eu não invisto em mim porque é caro, ai, não vou fazer uma massagem. Nossa, R$ 200, 40 euros, não é muito dinheiro. Entende? Então, qual é o merecimento que eu sinto nesse lugar? E aí, nesse merecimento, como é que eu posso, então, ser tão bem paga se eu sou o produto principal? Eu sou o meio, não é? O meio do veículo onde eu recebo pela minha hora de trabalho. Então, tudo isso acaba nutrindo, né, esses pilares da nossa identidade, do nosso merecimento, do nosso alto valor, da nossa autoimagem, do auto reforço. E aí acaba que é um ciclo novo que vai sendo ali alimentado, e é maravilhoso. Então, esse, sem dúvida, é um dos que eu tenho, entre eles, alguns exercícios rotineiros do coaching integral sistêmico que eu aprendi, né, ao fazer toda a grade ali da Febracis aqui em Lisboa, que um deles é super simples e a gente já pode até trazer aqui essa dica para a mulherada que tá aqui com a gente, né? E agradecendo aqui todas que estão aqui ao vivo com a gente, que é um exercício que se chama Eu Sou. Como é que ele é
Feito. Você vai pegar um caderno e um papel, escrever 10 características, pelo menos 10, positivas sobre você. Então você vai falar, eu sou linda, eu sou inteligente. E o que é interessante é que tu pode ou não ter aquela habilidade. De repente você pode querer desenvolver ela. E você ainda não tem ela 100%, mas você vai mandar, né, para o teu cérebro a afirmação de que é. Então, eu sou planejadora, eu sou empresária, né? Eu sou mãe, aí você escreve. E aí depois, no final, você vai ler e se olhar no espelho. E vai olhar. Por que que tem que olhar? Porque é você se validando, já não necessitando do outro para você seguir o teu sonho ou para fazer aquilo que você tem que fazer. Então, você se valida olhando no olho. E faz todos os dias esse ritual. E eu faço. E Ah, ele nutre muito esse lugar, sabe, de capacidade, porque eu falo por mim, esse lugar de empreender, né, através do coaching de carreira, palestras e tudo que eu faço hoje, há momentos que eu olho assim, nossa, será que é isso, meu Deus? É que é tantas frentes quem está empreendendo, né? Nós temos papel de gestora, assim, de administradora, de Instagram aqui, estando presente, né? Depois a criação do conteúdo, depois é o momento que tu tá com a tua cliente no individual. Então, são muitos papéis, né? De mulher, de dona de casa, por aí vai. Amiga, né? E aí você olha, eu pelo menos já, né? Às vezes olho e penso, meu Deus, como tornar mais leve às vezes, né? Um momento ali de desafio, de dúvida. E o eu posso te falar que muitos momentos fortaleceu minha jornada e ainda fortalece. ai, que bom, que bom. Nós somos colegas da Febracis. Então, eu fiz o curso de coach aqui no Brasil. Fiz em Ah, 2019. 2019. ah, Muito bacana, muito bacana. E faz total diferença, né? Para o nosso autoconhecimento, autocrescimento, enfim. E falando assim um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, né? Eu vi também no livro que você conta sobre um momento assim, divisor de águas na sua vida, que foi em 2017. Onde você passou por uma crise existencial. Você estava até num trabalho voluntariado, né, na África, se eu não me engano, e ali você teve esse confronto consigo mesmo. Eu queria que você relatasse aí como é que foi esse momento, porque você estava aí num crescimento, né, aí em Portugal, se estabelecendo, fazendo aí a sua pós-graduação, né, você estava fazendo a sua, desculpa, perdi o nome, o mestrado, e você estava nessa vértice de crescimento. Conta um pouquinho pra gente como é que foi, né, entrar nessa crise primeiro e como foi lidar com ela. uhum. O que acontece? Entrar nela foi muito por esse lugar de adaptação ao extremo, né? Então, adaptar o outro no sentido de ir para esse lugar mais, né, de ouvir do que falar. E para quem entende aqui de perfil comportamental, né, eu sou especialista em perfil e falando um pouquinho aqui do meu que é influente dominante. O influente, que é esse perfil mais espontâneo, esse perfil que é mais extrovertido, que é mais comunicativo. Eu saí dele e fui muito para o estável. Então, eu fiquei naquele lugar mais reservado, mais ouvindo, mais, né, tranquilo, muito ali nesse lugar de reservado. E aí, acabou que eu, né, toda vez que você precisa adaptar ao extremo, você gasta muito mais energia e você sai do seu lugar de essência. E aí, adaptando, mas ao mesmo tempo muita coisa acontecendo, né? E aí eu me deparei num voluntariado do qual eu pertencia, até o ano passado, eu era vice-presidente dessa associação, que é Ser Mais, Dar Mais, Terapeutas Sem Fronteiras. Fui, desde 2016 até o final de 2022, vice-presidente. E durante, acho que foi meu terceiro voluntariado lá em Cabo Verde, que é um país da África. Houve um momento lá que eu parei e fiquei assim, por que eu faço aquilo que eu faço? E eu não soube responder. Mas, gente, por que eu faço aquilo que eu faço? Eu sou terapeuta. Naquele momento eu trabalhava nas escolas, num projeto. E aquilo me intrigou. Eu falei, como é que eu não sei responder essa pergunta? Falei, não, calma, é hora de olhar para dentro. É hora de investir
de fato, nesse desenvolvimento pessoal, porque sempre estudei comportamento humano, neurociência, fisiologia, neuroanatomia, disciplinas de psicologia também que tinha. Eu falei, a hora agora é de olhar de forma mais profunda. E aí eu decidi, aquele primeiro momento foi uma decisão. A decisão de olhar para dentro, entender o que que eu poderia fazer e onde eu poderia aqui entender, né, quais eram minhas habilidades, por que que eu estava fazendo aquilo que eu fazia. E aí eu comecei essa jornada. Comecei primeiro, de um primeiro momento, assistindo muitos vídeos de autoconhecimento, depois fiz a minha análise de perfil comportamental, que foi um divisor de águas na minha vida, porque aí eu entendi, né, o quanto que eu estava adaptando, que preço estava ficando, né, e se adaptar. E aí ele estava caro demais, porque eu estava me perdendo de quem eu era. E ali eu conectei naquele momento com a minha comunicação. Falei, não, chegou a hora de abrir a boca, essa é você. Tá tranquilo, tá tudo bem. E aí eu fui aos poucos para esse lugar mais comunicativa. E aí continuei, depois fiz, né, o coaching pela Febracis, depois fiz o Master Coaching e num primeiro momento, Gabi, era muito para mim, para o meu autoconhecimento, né? Era essa a minha jornada. E aí no perfil comportamental eu pensei, gente, essa ferramenta é tão poderosa que eu tenho que levar ela para mais pessoas. Eu não posso guardar ela numa gaveta. Aí eu comecei a fazer jornada dupla, lá em 2020. Então eu trabalhava durante o dia como terapeuta ocupacional e ao final do dia com as análises de perfil comportamental. E aí depois foi tudo fluindo, sabe? Os clientes, aquela coisa assim, aquele feedback, nossa, a transformação. Pessoas que chegavam para mim por baixa autoestima, outras porque duvidavam, né, do rumo de carreira. Será um pouco como eu tinha passado naquele outro ano lá de 2017. E aí eu acho que foi tão fluido, eu acho que eu me permiti viver tão profundamente a minha jornada que eu me encontrei nesse lugar de, né, de liberar talentos, né, de impulsionar aqui carreiras femininas, de ajudar, né, essa mulher nesse ponto A que está ali, que talvez não confie nela ou não acredite nessas habilidades dela e levar para esse ponto B, que é o que para ela for, né, o importante, ou o significativo, ou o propósito. Então, hoje eu ajudo mulheres que empreendem ou que desejam empreender, né? E aí, nesses 3 últimos anos, tem sido assim um percurso bem bonito e de muita coisa, né, acontecendo. Um deles é o nosso livro, né, que é um best-seller, Mulheres que Transformam Mulheres, que foi uma preciosidade, né? A Simone, essa queridona, nossa coordenadora, que então me fez esse convite para estar. E esse é o meu segundo livro, né, de coautoria, que foi assim uma grande surpresa, não só pelo livro em si, mas todas as mulheres que estão nele, toda a história, toda a força que ele traz, né? E a proposta do ecoar mesmo a voz feminina, e que ecoou tanto que na primeira edição se tornou um best-seller. E é bonito ver a gente se encorajando, sabe? Nesse lugar de partilhar a nossa história com o mundo de maneira tão honesta, tão sincera. E que através da nossa história a gente inspira outras mulheres, né? Para sair daquele lugar de dúvida, de questionamento, de comparação, né? De medo também, né? O medo. E lá, oficialmente, Gabi, em 2021... que foi quando eu saí desse serviço semipúblico como terapeuta ocupacional, ainda estendi mais um pouco essa jornada dupla de 2020 até 2021, mas em setembro eu tive a coragem de dar esse sim para mim. Falei, não, chegou a hora de realmente viver 100%, né, do desenvolvimento pessoal, para que eu pudesse, então, me dedicar mais tempo aqui no Instagram e tudo aquilo que estava vindo, convites novos para palestrar, novos espaços de fala, projetos meus que poderiam ser criados e ali, em dividir aquele tempo, não estava sendo possível. Falei, bom, vamos lá. E meu marido, né, o Miguel, me apoiou muito nessa decisão e foi muito importante também para esse lugar de leveza, sabe? Porque foi uma decisão desafiante. Apesar de ser bem pensada, de eu entender que era esse meu caminho, era aqui que eu estava vibrando, era isso que eu queria.
Mas aquele lugar, meu Deus, e agora? Mês que vem, como vai ser, né? Porque eu faço o meu salário, né? Então, o investimento, tudo aquilo. Eu falei, como é que vai ser agora? Né? E depois de todo um histórico da minha família, 5 irmãos, houve escassez financeira. E você que, né, entende dessa parte, você sabe o quanto que essas crenças acabam limitando ali, né? Decisões, crescimentos. Então, para mim, foi um grande desafio o lugar de dizer o sim. Ele foi leve, mas o momento da saída foi desafiante. Foi desafiante. Entendi. Você fez essa mudança, né, de carreira mesmo, né? Acreditou nessa nova jornada, nessa nova história. Mas me diz uma coisa, quando você passou por essa crise existencial, que você se fez essa pergunta, se o que eu faço hoje, né, me realiza, se eu faço, por que eu faço isso? Você carregava de alguma certa forma ali naquele momento algum vazio dentro de você ou não? Era só um desalinhamento? O que você sentiu? Eu acredito que foi como uma panela de pressão que tá ali, sabe? Tá ali acesa a panela, ela tá fervilhando, ela tá fervilhando, ela tá fervilhando e chegou um ponto que já não dava mais para fingir que eu não estava sentindo o que eu sentia. E de fato, aonde eu estava trabalhando, apesar de ter uma equipe fantástica, multidisciplinar, era um trabalho que fluía muito bem, já não me realizava. Já não me realizava aquele lugar. E o facto de adaptar ao extremo também, muito para esse lugar de estabilidade, também me desconectou com quem eu era. Então, eu estava vivendo e cumprindo o que o outro queria de mim, o que era a expectativa do outro. E aí, essa panela, pá, abre com tudo, que eu escrevo até no livro, falo da erupção, não é? Que vem com tudo e eu falo, ok, vamos lá, vamos sentir o que tenho para sentir, vamos viver o que eu tenho para viver. E tem muito a ver com a minha história, sabe? Então, olhar para a minha história, eu acho que um primeiro, se eu tivesse que dizer uma primeira semente, eu diria empatia. Empatia com a minha história, empatia com os momentos de desafios, empatia com situações que eu gostava que fosse diferente, empatia com os meus erros, com aquilo que eu fiz que eu também gostava. Então, é aquele olhar de compaixão para mim, honrando a minha história, indo lá em momentos de desafios, né, através do coaching e trabalhando essa criança, ressignificando alguns sentimentos, e aí sim, nesse movimento interno, me preparando para o que vinha, né, que era esse lugar, então, de liderança feminina. Entendi. Então você houve essa desconexão de fato da sua identidade, porque você teve que caber, né, no local onde você vivia, onde trabalhava, e você foi se apagando, seus talentos foram deixados um pouco também aí abaixo, né? Porque hoje você desenvolve outros talentos, que é a comunicação, a liderança, né, o empreendedorismo, enfim, bem bacana. E nessa reconexão de identidade, você aí se conecta novamente com seus talentos. Me diga uma coisa, hoje você acredita que você está, de fato, potencializando todos esses talentos aí que estavam aí comprimidos? Olha, eu acredito que bem 90%, tá? Porque eu acho que a gente sempre tem a alternativa de fazer mais, de melhorar, de masterizar. Mas se eu tivesse que comparar a Indiara de 2017 com a Indiara de agora, eu dizia 100%. Se eu tivesse que falar com a Indiara de hoje, com a Indiara do futuro, eu diria 90%, né? Nesse lugar, então, de evolução mesmo, de entender ali pontos que ainda assim pode ser masterizado. Por quê? Porque um talento natural, né, dentro de cada perfil, e no meu caso da comunicação, é natural, mas se você também não masteriza, não procura aprofundar, ver novas técnicas, como melhorar essa comunicação, aí acaba que também você não evolui. Então, Entendi. diferença, né, do talento para a disciplina, né? Muito essa execução, é aquilo que você faz e você aprimora, e você faz de novo, e você testa de novo. E é até legal tu fazer essa pergunta, porque, por exemplo, aqui no Instagram, Gabi, o meu maior desafio
Quando eu passei o meu perfil de profissional, de pessoal, privado, na verdade, para profissional, ele teve a ver com aparecer aqui nos stories. E eu falava assim, gente, como assim? Eu comunico tão bem, eu já estava numa fase, né, muito mais ali, solta com essa comunicação. E aí abria, gaguejava. Abria de novo, dava errado. Abria de novo, falei assim, meu Deus, não dá para mim não. Aí fui testando, fui fazendo de novo, fui testando, até que um dia eu falei assim, vai gaguejando. Eu quero acabar com essa história aqui, pois eu vou gaguejar e tá tudo bem. Aí quando eu sei aquilo, olha, fluiu de uma maneira maravilhosa, porque aí eu já não tinha medo de gaguejar. Então, como eu não tinha medo de gaguejar, já fluía. Então é tão interessante, porque num lugar de quem comunica bem, né? É claro que também tem a ver com autoimagem, um formato diferente, é você com você, né? O influente, ele gosta muito desse lugar de receber essa energia do outro. Então ali era só eu e eu na tela. E foi um desafio. E a comunicação é um ponto forte, entende? Então é preciso lapidar, é preciso masterizar, para que você então possa ser ainda melhor do que você já é. Você considera hoje que você está conectada com a sua criança interior? Aquela menina lá de trás? Totalmente, totalmente conectada, sem dúvida alguma. Sem dúvida, sabe? Hoje é, é ela que, sem dúvida, eu tenho um lado muito criativo, sabe, Gabi? E esse também foi um outro lado que ficou bem adormecido. Porque a criatividade é você bancar a diferença. É você bancar fazer diferente. Então, como eu estava nesse lugar de estabilidade, então fazia como queriam, né? E até no meu vestir. As roupas mais coloridas, eu fui para roupas mais neutras, então muito bege, muito roupas mais. O branco eu sempre amei, sempre foi minha cor preferida. Mas ia muito ali para os beges, porque ninguém notar. Então, o meu lado criativo da minha criança, o empreendedorismo, nossa, vem da minha criança totalmente. Eu com 12 anos de idade, eu pedia para minha irmã mais velha fazer brigadeiros, foi a minha primeira forma de empreender. E aí eu ia vender para os vizinhos tudinho da minha rua. Ia lá bater na porta e vender, e vendia para todo mundo. Então, entende que esse empreender e criatividade, é comunicação, é espontânea, curiosa, amo experiências, né? Tudo isso é o que eu vivo hoje. Bacana. Bacana, você me fez lembrar que eu tenho esse lado empreendedor desde criança. Eu comecei vendendo pipoca, eu tinha uma pipoqueira em casa, vendia para meus irmãos. Depois eu vendia papel de carta no colégio. E depois na faculdade, eu não sei, eu vendia, não sei, eu comecei assim, eu aprendi sem saber o que era empreender. E é muito engraçado, a gente não percebe isso, mas está dentro da gente, está conectado, né? Está lá dentro. Verdade. E quando tu conecta com a tua criança, é isso, é que tu vai buscar exatamente, né? É, o que que você realmente, qual era o teu, o que que te entusiasmava, né? O que que realmente fazia brilhar o olho, né? O que que essa criança sem filtro ela falava, ela dizia, o que que ela sentia, como ela se expressava. Então, o ponto de partida vem muito desse lugar. Eu sou igual a você, ID, influente e dominante. O meu perfil completamente igual. Estou muito colorida, não sei me vestir em tons pastéis. Para mim, cor me representa. Eu não tenho uma cor preferida, todas as cores me representam. Que bacana. Mandar um beijo, sabe para quem que entrou? A Simone. Não sei se ela ainda está aqui com a gente. Ah, Simone, deixou um beijo aqui pra gente. Que legal. tá. E me diz uma coisa, Indiara, hoje em dia, você acredita que a sua realização profissional tem um peso aí de quantos por cento na sua realização pessoal, assim, na sua vida? Por exemplo, vou até refazer a pergunta. Se você não pudesse trabalhar hoje, se você não estivesse trabalhando hoje, é, seria ok para você ficar só casada, dona de casa? Quanto a sua realização profissional faz os seus olhos brilharem? Uhum. Olha, se eu tivesse que dizer a nível de uma porcentagem, eu nunca parei para pensar nessa pergunta. Mas vamos lá.
Eu me realizo nesse lugar de transformar vidas, sabe? E potencializar carreiras femininas. Isso é algo que vibra no meu coração, que me faz ir além, né? Que me faz lidar com os desafios de uma maneira mais sábia, digamos assim. E ao mesmo tempo também esse lugar, né, de estar casada, de tempo de qualidade com a família, com os amigos, né, de ter esse tempo para mim também, cuidando do meu emocional, investindo em mim. Se eu tivesse que botar, eu acredito que eu colocaria no hoje 40% de 100. 40% seria o mais honesto hoje que eu te falaria, sabe? Tem sim um peso significativo, tem, não diria um peso, mas tem um significado, né? Sim. Aqui bem por trás, né? Que é sem dúvida uma missão que move o meu coração. Eu te perguntei isso porque, assim, eu recebo, assim, muitas mensagens de seguidoras, né, falando assim, ai, Gabi, eu tô aqui já com 40, 50 anos, eu tô me sentindo tão desanimada, triste, desmotivada, ou elas estão, assim, separadas, ou estão com um casamento ok, os filhos, de repente, estão saindo de casa, ou não tiveram filhos, enfim, estão naquele estágio, assim, desconectadas de si. Ou trabalham, mas não tão felizes no trabalho. E eu acredito muito que quando a gente tem uma atividade laboral, né, um trabalho que, remunerado ou não, tá? Pode ser filantrópico, mas quando você se envolve, você se doa, dando o seu talento, dando o seu melhor, eu acho que a gente cria, né, Indiara, essa sensação de pertencimento, de euforia com a vida, de alegria, de individualidade, de potencialidade, que eu acho que é muito importante. Por isso que eu quis criar essa minissérie, né? Mulheres que realizam, porque quando a gente realiza alguma coisa que contribui na vida do outro e vem através de uma atividade laboral, do nosso trabalho, a gente exerce as nossas habilidades, aptidões e talentos, a gente contribui no crescimento do outro, né? Hoje você trabalha com inteligência emocional, você ajuda outras mulheres a crescerem pessoalmente, profissionalmente. Então, isso faz um movimento da gente, né, ter um propósito de vida, não é isso? É porque isso é bem individual, né? Ele não vai nesse lugar de casal. Você tem, claro, objetivos em comuns, você tem sonhos de realização, mas a carreira é algo que é individual. Talvez existe pessoas que para elas, né, a métrica de sucesso delas pode ser mãe e cuidar dos filhos em casa e tá tudo bem, sabe? Mas aí é que isso é muito individual. O que que é sucesso para você, né? Qual é a tua métrica de sucesso? E aí desse ponto de partida você consegue entender até um plano, né, de carreira, porque ele dita muitas regras, né, do que é sucesso para mim. E hoje, dentro do meu sucesso, tem sim essa boa fatia que tem a ver, então, com o empreendedorismo feminino, né? Que tem a ver, então, de transformar vidas e potencializar negócios. Bacana, bacana. Indiara, hoje o que você falaria? Ah, uma coisa que interessante, que eu até anotei aqui. Tem uma frase, né, que é até da Febracis, do Paulo Vieira, que é muito interessante. Quem não passa por um processo de coaching, assim, principalmente na Febracis, acha essa frase até um pouco pesada, mas eu queria que você até explicasse ela melhor, que é a seguinte: você é a única responsável pela vida que tem levado. Uhum. Ela é meio dura, né? Mas explica essa frase. Não, olha, para mim, a primeira semente, tá, desse florescer de dentro para fora, eu falei para vocês aqui que então é a empatia, né? A segunda delas é a autorresponsabilidade. É quando você entende que não importa o que te fizeram, não importa de onde você veio, não importa o que está acontecendo, o que importa é você olhar para dentro e entender o que eu controlo, o que depende de mim, o que eu posso fazer para ser diferente, sabe? Entendendo que o meu passado não me define. Então, é esse movimento para frente e que eu olhei, baseado na minha história, né, no meu movimento interno, que eu entendi, ok, tá tudo bem, mas a partir de agora eu decido não repetir padrões. Eu decido criar o meu caminho e seguir ele de uma maneira leve e tranquila.
né? Para que eu possa desfrutar da jornada, para que eu possa respeitar cada etapa, mas para que eu entenda que a decisão, ela é capaz de moldar um destino. Então, depois eu vou para essa terceira semente, que é da decisão. Então, eu já tive compaixão com a minha história, eu já tive autorresponsabilidade, entendi que só dependia de minha mudança, independente do que estava acontecendo. E depois eu tive uma decisão. A decisão de fazer diferente, a decisão de investir em mim. Aí, a partir daí, eu tive a ação, né? Essa ação, porque não basta só decidir. Eu posso decidir que eu vou, né? Imagina, sei lá, fazer exercício físico, né? E a decisão fica ali no papel. Não, tem que ter ação. Aí, essa ação, o que que ela te leva? A novos resultados. Então, todo esse movimento me levou a muitos resultados diferentes, sabe? E lugares imagináveis. Né? Dentro do nosso livro, eu tive a oportunidade de estar aqui com a minha irmã, a Larissa, né? Que é também uma coautora do livro. A gente esteve na Feira do Livro de Lisboa, que é a terceira maior, né, do mundo, da feira que tem aqui lusófona. Então foi uma grande oportunidade que a gente teve lá meia hora, né, fazendo uma transmissão ao vivo para 20 países diferentes. E aí eu te pergunto, será que eu imaginava? Não, não imaginava, mas a questão é que a decisão e a ação, ela te traz novos resultados e o movimento gera movimento, né? O movimento gera movimento. Então, chegou muitas coisas, entre elas a comunidade do Clube AME. Então, no ano passado, eu tive esse convite, né, para ser, então, uma das diretoras aqui da Europa do Clube AME, que é uma associação de mulheres empreendedoras, que nasceu nos Estados Unidos há 8 anos atrás, através da Lilia Majeski, que ela vem para a Europa e pensa, nossa, tá na hora de levar a AME para a Europa. E ali a gente se conectou, né, no momento que a gente se conheceu em palestras, no almoço também que teve, começamos a interagir. Eu já trabalhava com mulheres, já tinha mesmo um público bem específico mulheres. E aí a gente se reuniu depois dessas palestras que ela veio para cá, para a Europa, para dar. E aí ela me fez esse convite, eu disse, Jara, nossa, eu conectei com você, tá? No teu olho brilha, né? Não, nossa, é propósito, Deus une propósitos. E aí eu tô assumindo juntamente com a Fernanda Farias, que é a prima dela, que já vivia aqui em Portugal, e tô à frente dessa comunidade de mulheres, onde as pessoas pagam anualmente para fazer parte, né? E a gente vai promovendo vários eventos durante o ano presencial. Existe eventos que são presenciais, outros que são online. E nesse movimento, como eu estava falando, né, entre isso e outras coisas que foram chegando até a mim, né, de palestras, de parcerias, né, dos livros. O meu primeiro livro foi o Mulheres Empreendedoras de Sucesso, que foi lançado aqui em Lisboa, né, aqui em Portugal. Pois agora de coautoria também aqui o Mulheres que Transformam Mulheres. Então, várias coisas aconteceram. Por quê? Porque eu tomei uma decisão. E a pergunta em movimento. E aí a pergunta é, né, qual é a decisão que você está aqui nessa live, que de certeza que não é por acaso que você está aqui ouvindo a gente. Que decisão? Qual é a área da tua vida que talvez você vai ter que olhar para ela, tá? Com verdade, com coragem, com humildade, e vai ter que tomar uma decisão. Para quê? Para que você possa então ter novos resultados, porque aquilo que você sabia, né, te levou até aqui, é esse lugar que você tá. Então, o que que você pode fazer diferente para então colher novos resultados na tua vida? Que bacana, que bacana. Nossa, pena que o nosso tempo está acabando, hein, Diário? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem aí de não só de motivação, mas de inspiração mesmo para as nossas seguidoras que estão aqui conosco nesse momento aí, nessa crise aí existencial, uma crise da meia-idade aberta, deflagrada, que estão se sentindo longe do seu propósito, longe da sua identidade, da sua realização. O que que você deixa de fala aí, né, de incentivo para essa mulher? Olha, a primeira coisa que eu diria é acredita em você, sabe? Acredita no teu potencial, olha para dentro, olha com verdade, com humildade, sabe? Eu acho que durante a jornada
há tantos caminhos de aprendizados, sabe? De conquista. Talvez está na hora de você fazer aí uma linha do tempo e olhar para esse caminho, para essa trajetória e ver quais foram os aprendizados que você teve, qual foram as conquistas, sabe? O que de fato que você tem para celebrar, seja aquela coisa que é pequenininha, mas que te traz, sabe? Alegria, que te traz felicidade, ou algo que seja até muito grande. Então, acredita. Porque o primeiro passo é você acreditar e olhar para a tua jornada com esse olhar, sabe, de celebração, com esse olhar de conquista, te leva para um lugar de força. Te leva para um lugar, talvez, de você estar aí se auto-cobrando, cobrando e tá esquecendo do tanto de coisa que você já fez para estar onde você está. E talvez seja um outro momento de grande desafio que está aí. Entenda que é uma fase, vai passar. Agora, o que você pode fazer para tornar mais leve esse caminho? Né? Às vezes pode ser fazer uma terapia, não querer fazer sozinha. Porque muitas vezes, e eu já tive nesse lugar, que é, não, eu faço sozinha. Não, não preciso de ninguém. Não, nossa, muito caro, não vou investir. Sabe? Então, quando você olha e fala assim, não, já chega, tá na hora de eu realmente me dedicar, nutrir esse auto-amor, investir em mim, trazer o autocuidado, trazer palavras de validação, como a gente trouxe aqui no início da live, né? Dizendo eu sou, trazendo esse fortalecimento, ou quem sabe, talvez, pode ser que esteja no momento de se perdoar, sabe? Se perdoar por algumas escolhas, por alguns caminhos, e ou perdoar alguém também, né? Durante essa trajetória, alguém que talvez falou palavras que não foram bonitas e que talvez feriu a tua identidade. Até hoje tu acredita que é essa pessoa. E infelizmente, às vezes, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um ex-marido, um ex-namorado, né? Pode ser quem que para você feriu a tua identidade. E aí, nesse lugar, quando você nutre, sabe, Gabi, todo esse auto-amor e esse autoconhecimento, você não permite nada menos do que você merece. Quando as pessoas perguntam, por que, nossa, de onde é que vem essa confiança? De onde é que vem, sabe, essa fala assim, corajosa, com firmeza? Vem do meu lugar de força, do nosso lugar de força, que é a nossa essência. Então, talvez está na hora de parar de querer agradar todo mundo e começar a bancar a tua decisão, independente se isso for, sabe, magoar alguém ou se for desagradar alguém, porque esse medo de desagradar, o medo da rejeição, o medo, sabe, da humilhação, o medo do abandono, todo esse medo acaba paralisando e deixando no mesmo lugar. E aí essa panela tá aí pipocando e aí não dá mais. Aí os 40 chega com tudo, já chega batendo assim, arrombando porta e dizendo assim, minha querida, chegou a hora, senão não tem mais tempo para isso, não. Não tem mais tempo, não. Verdade, Yara. Nossa, foi muito, muito bom ter você aqui hoje, porque acho que foi um grande despertar para todas nós, as nossas seguidoras, né? Tudo que você falou tem total sentido, meninas. É assim, é você realmente olhar para dentro, se reconectar com a sua identidade, com o seu propósito, olhar para frente, se colocar uma decisão na vida e agir, como a Indiara falou, né? Então, Indy, queria agradecer muito, muito, muito você estar aqui comigo e conosco nessa noite. Tá bom? Obrigada. Olha, posso deixar só mais um exercício? Claro. Então tá, é só que compila tudo aquilo que a gente falou, tá? E aí já é um mão na massa, porque a gente deu aqui algumas ideias soltas e você aí vai fazer aquilo que fizer sentido para você. Mas agora eu te convido para fazer, eu até escrevi aqui, que vai ser então a carta para o teu eu dos 40. Então, se você já tem 40, escreve aí. Se você já passou dos 40, escreve a tua idade, esse momento que tu tá agora, tá? Então, escreve aí a idade certinha. E aí, o que eu quero que você faça? Você vai passar nessa carta por alguns momentos, tá? O primeiro deles é reflexão do passado. Olha para lá, como a gente falou da jornada, e vai buscar
Qual foram os momentos que mais te marcou? Qual foram os desafios que tu superou? Quais são as conquistas? Começa a olhar com esse olhar mais de aprendizado aqui, tá? O que que tu traz de lá como bagagem ou de reconexão até contigo. Depois, o outro ponto tem a ver com as conquistas, e aí é escrever o que que nesse momento aí dessa jornada até os 40, 41, 45, conquistas, que talvez tu vai te surpreender, tanto que tu vai escrever aí. Depois, valores. Quais são os teus valores? O que que é uma prioridade hoje para você? Talvez você está olhando tanto para a carreira, mas está esquecendo que você tem outros valores de família, de lazer, de autocuidado. Então, escreva aí valores e prioridades. Depois, autoaceitação. O que que você hoje tem que olhar com mais amor para ti mesmo? Qual é esse lugar de auto-perdão, de perdoar o outro, de amar uma parte do teu corpo? O que que é? Escreve aí, autoaceitação. E depois, metas futuras. O que que você vai colocar aí no papel e dizer assim, olha, a partir de hoje, entende? Eu estou comprometida comigo. Independente de fulano, de cicrano, de beltrano. Eu estou comprometida comigo. E aí você escreve aí, coloca a data para realização. Não se preocupem, vão ficar pensando, meu Deus, será, será? Olha, não é o como agora, é só o que o teu coração está dizendo para ti. Tá? Escreve aí a data. E depois guarda aí num lugar. Escolhe uma data que tu vai abrir, se é daqui a 3 meses, daqui a meio ano, para que você possa ler essa carta que está enviando aí para o teu eu do futuro, mas que está vivendo hoje aqui, tá? Para chegar lá. E aí? Ai, que delícia, Indy. Deu aula mesmo. Teve uma seguidora aqui sua que falou, deu aula. Isso aí. Muito bom. Obrigada. Quem não segue ela ainda no Instagram, siga a Indiara, viu, gente? Mas foi ótimo, muito, muito, muito bom, muito agradecida, com tanto ensinamento e tanta inspiração e motivação para todas nós, viu, Indy? Obrigada, viu? Um beijo grande. Obrigada a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Foi muito especial. Espero que possa ter motivado, inspirado. E continuamos aqui. Sejam bem-vindas no meu perfil. Quem está aqui, que é do meu perfil, também podem seguir aí a Gabi. Tá bom? Que terá muito para trocar também com vocês. É isso aí, meninas. Então, ó, boa noite para todas vocês, tá, Indy? Mais uma vez, muito obrigada. Foi ótimo. Bom. Tchau, meninas. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.